limite entre a lucidez e a loucura às vezes parece tão tênue que gênios da pintura e da música alternaram sua existência entre insanidade e genialidade. A loucura é, inclusive, uma das áreas mais fascinantes da ciência, sendo igualmente uma das mais desconhecidas. A ciência espírita, de sua parte, através do conceito de vidas passadas e da influência espiritual, trouxe uma profunda compreensão dos mecanismos que podem levar uma pessoa à loucura. Entre os cientistas espíritas, um teve um papel especial no estudo da insanidade. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, escreveu o livro A Loucura sob Novo Prisma. Na introdução do livro, Bezerra diz: o pensamento é pura função da alma ou espírito, e, portanto, suas perturbações, em tese, não dependem de lesão do cérebro, embora possam elas concorrer para o caso. Dr. Bezerra vai adiante e classifica a loucura em duas: a que chama de científica, ocasionada por lesão cerebral, e uma outra classe, que Bezerra assim chamou. Em oposição à denominação de loucura científica, com que designei a que representa o primeiro caráter, designaria a segunda espécie pela denominação de loucura por obsessão, isto é, por ação fluídica de influências estranhas, inteligentes. Vida Além da Vida de hoje continua falando sobre Bezerra de Menezes e suas obras que tanto contribuem para a humanidade. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje vamos continuar falando sobre Adolfo Bezerra de Menezes. Um programa de meia hora é muito pouco tempo para falar sobre uma obra tão querida, tão extensa, sobre seus exemplos de vida, sobre sua atuação na medicina, na política, como pai de família, enfim, como um ser humano espírita que, reencarnado na Terra, soube honrar o espiritismo quando lhe caiu em mãos o primeiro livro espírita. Ele releu porque não era a primeira vez. No passado já estava todos os conceitos espíritas dentro do seu espírito. E assim, ele apenas mudou de religião. Era católico, tornou-se espírita. Mas ele já era um cristão por excelência. Vamos ouvir o nosso Dr. João Comiscas e Neymir Mazzotti, no quadro Doutrina e Aplicação, que nos trarão muita coisa bonita sobre Adolfo Bezerra de Menezes. Queridos amigos, estamos mais uma vez com os nossos companheiros do Centro Espírita União, Dr. João Comiscas e Sr. Neymir Mazzotti. Por ocasião do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, que foi em 29 de agosto, nós agora estamos analisando, conversando um pouco, falando sobre a vida dele, de detalhes de sua vida, de sua obra, que foi muito cara, muito querida, cara no sentido de querida, ao movimento espírita. Nós, no programa passado, falamos que podemos dizer, antes do Dr. Bezerra e depois do Dr. Bezerra, sobre a doutrina espírita no Brasil, que ele fez a diferença no movimento espírita, que se diferenciou do espiritismo no restante da Terra, em outros países. Não há nenhum país que tivesse essa organização que nós temos. Eles estão se organizando também por auxílio da espiritualidade maior, mas não tiveram um Dr. Bezerra a honra e o prazer, a alegria de contar com a presença desse espírito tão nobre em terras brasileiras. E nós vamos falar hoje do aspecto da obra dele, Loucura sob um Novo Prisma, do seu trabalho junto a grupos de desobsessão, mais especificamente relacionados a, entre aspas, loucura. E vou perguntar para o seu Neymir, como que a loucura era vista, como ela é vista pela doutrina espírita, seu Neymir?
A doutrina espírita, especialmente através do Dr. Bezerra de Menezes, trouxe uma visão diferente. A ciência médica procura descobrir, chegar ao espírito, chegar à mente, chegar à sede, não sabe do quê, mas procura através do caminho de baixo para cima. E o espiritismo vem de cima para baixo. Isto é, ele já entrou trazendo o espírito para depois explicar. Com isso, a visão espírita sobre as pessoas que têm desarranjos ou alguma desarrumação é uma visão maior que possibilita até interpretar as razões pelas quais quem está aqui por baixo não consegue enxergar. Então, o louco para o espírita não é um indivíduo que está com desarranjo físico, que tem algum encanamento fora do lugar. O louco para o espírita é aquele que tem a desarranjos a acertar na sua psique, na sua mente, na mente que não dessa da encarnação, mas de encarnações anteriores que prevalecem. É isso, doutor João. Na época de doutor Bezerra, nós tínhamos uma situação diferente em relação à loucura, não é? Então, a situação de Bezerra que ele viveu faz parte de uma história, de um período da humanidade em que a medicina, as despesas de uma ideia que se plantou, de uma filosofia de trabalho dentro da medicina e dentro das ciências, que era um período de descobertas. E tudo se encontrava, tentava se explicar pelo que era visível, concreto. Então, a doença mental, como a doença física, deveria estar no corpo. E o que aconteceu? Eles procuravam no cérebro a doença mental. E dizia-se necessariamente que haveria uma lesão no cérebro. A tese de Bezerra, que foi marcante para a medicina e que hoje parece uma coisa tão corriqueira, mas na época ela foi fantástica. Por quê? Porque ele mostrou que em cérebros sadios acontecia uma alteração do comportamento. E se existe um cérebro sadio com alteração de comportamento, existe uma divisão que para nós hoje é fantástica e clara. É o cérebro e a mente. A mente se utiliza do cérebro, mas o cérebro não necessariamente reflete tudo que a mente pode. O cérebro doente não consegue refletir a mente, que é o espírito. E o espírito doente, mesmo com o cérebro sadio, ele vai ter uma comunicação alterada. É essa a tese de Bezerra. Então, seu Neymer, como é que fica o espírito dessa pessoa que nós ainda chamamos, entre aspas, de louca? A gente observa que, na medida que ampliou o horizonte, começou a entrar gente estranha na história. Antigamente era só o indivíduo com seu corpo em busca da situação. Agora já contamos com o indivíduo com seu espírito e seu corpo. Seus relacionamentos. E os seus relacionamentos e suas consequências anteriores. Moral da história, se existe um relacionamento, pode ter a interferência de outros seres, de outras situações, e pode atuar de forma a dificultar o relacionamento até mesmo de um espírito sadio, vamos dizer assim, mentalmente sadio, num corpo sadio. Ainda assim poderá haver perturbação pela interferência de terceiros. Então, no campo do espírito, você tem que tratar do espírito em si e dos seus amigos, relacionamentos trazidos do passado, que tem forte influência.